Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra. Vamos para mais um vídeo. O ambiente está um pouco bagunçado ainda, gravando no espaço dos cachorros, estou de mudança, mas tudo bem. Hoje eu vou falar sobre doença de Alzheimer, mais particularidades, curiosidades do que aquilo que todo mundo já sabe. Eu acho até legal porque agora tá essa moda de exames de tudo, que laboratório oferecendo exames de sangue que diz de onde você vem, detectar não sei quantos tipos de doença, e aí você faz exame de sangue, aí pede um exame de sangue, aí vai que aparece um exame, você não sabe interpretar e dá uma dor de cabeça, e alguns exames dizem que vai revelar se pode ter doença Alzheimer e não, e isso é um ovo furado e eu vou explicar o porquê. Bom, primeiramente, explica basicamente fisiopatologia de Alzheimer bem resumida. Como é que funciona? Com o envelhecimento, em algumas pessoas, o que vai acontecendo é que vão se depositando proteínas, amiloides, nos neurônios e alterações nas proteínas tal dentro dos neurônios. Isso vai levando uma dificuldade nas conexões entre neurônios e morte neuronal. Então, você vai dificultando a atividade cerebral, e isso aí vai progressivamente levando à perda de função cerebral até levar à morte, E o Alzheimer ele tem vários estágios, uma doença progressiva até o momento sem cura. Então, o que a gente tem? A gente tem uma fase pré-Alzheimer, que seria o impedimento cognitivo mínimo, a tradução do inglês para o português, que ela pode ficar nisso ou pode evoluir para o Alzheimer ou para outras demências, e o Alzheimer inicial, o intermediário e o final. O tratamento, ele consta de você reduzir a evolução, tentar tornar mais lento essa progressão. E além disso, que é o que a gente faz bastante na psiquiatria, além de usar essas medicações para brecar diminuir essa evolução, combater sintomas associados, por exemplo, agitação, a depressão, delírios que podem ocorrer numa fase desde inicial a avançada, melhorar a qualidade de vida do paciente, Mas por que o vídeo das curiosidades e o que tem a ver com o começo do vídeo? Acontece o seguinte, a doença de Alzheimer ela tem dois tipos, o início precoce e o início tardio. Então, a doença de Alzheimer de início precoce é quando ela ocorre antes dos 65 anos. Ela tende a ocorrer em vários membros da família. E sempre antes dos 65 anos, tem uma carga genética importante, então a maioria delas são autossomicamente dominantes, ou são autossômicas dominantes, na maioria das vezes. E isso é importante falar, porque às vezes vem no consultório uma pessoa que, por uma depressão ou qualquer outro motivo, eu estou com ruim da memória e eu tenho uma mãe que está com doença de Alzheimer. Tá, tudo bem, mas que idade ela tem? 70 anos. Tem mais alguém? Não. Quantos anos você tem? 40. Então, assim, em medicina nada é 100%, mas a chance de isso ser o Alzheimer precoce é muito pequena. Por quê? A mãe começou com Alzheimer com 70 e pouco, ou Alzheimer tardio, que a gente chama esporádico, e não precoce, porque aí ela teria que ter várias pessoas antes dos 65 anos. Isso aí, muito provavelmente, mais provável é um quadro de depressão, ansiedade, que acaba tendo uma dificuldade de memória, a maioria das vezes temporária, e nada a ver com Alzheimer, Então, essas pessoas, sim, elas, como tem a carga genética um peso importante, para essas pessoas, em determinadas condições, vale a pena a testagem genética para fins de aconselhamento genético, ou seja, essas pessoas que têm o Alzheimer precoce, diagnosticado antes dos 65 anos, no caso aí
às vezes até com 30 anos, que correm em famílias para aconselhamento genético. Então, por exemplo, quer ter um filho, então ela precisa saber que ela tem que entender que ela pode ter um filho que carregue essa mutação. Então, para esse tipo de pessoa é importante. Agora, vamos falar aqui do Alzheimer tardio. Os que se manifestam acima de 65 anos, que de longe é o mais comum. Então, de marcadores, tem vários, mas o mais popularzão que você vai ver em testes são a testagem da apolipoproteína E4, porque na verdade são 3 genes. Naquele lugarzinho lá tem 3 possibilidades: E2, E3 e E4. O E2 é raro e é o protetor, o E3 é neutro e o E4 é o de risco. Mas percebam bem, é o de risco. Aí o que acontece? O cara faz lá o teste e aí dá: eu não tenho E4. Pô, que legal, eu tô livre do Alzheimer. Não, você só tem menos risco. Ou o cara chega: não, deu o E4 e agora acabou, porque minha vida acabou, porque eu estou condenado a ter Alzheimer, eu vou gastar todo o meu dinheiro, porque eu vou ficar demente. Então, um conselho, porque pode ser que você morra pobre e lúcido, porque diz que você tem mais risco, mas não necessariamente que você vá ter a doença. Então, assim, na minha opinião, de vários especialistas, não vale a pena fazer esse exame, porque ele indica que você tem mais risco se você ter o gene E4, o ApoE4, ele indica que você tem mais risco, mas ele não indica que necessariamente você, com o E4, você vai ter o Alzheimer, e ele também, na ausência do E4, ele não te garante que você não vai ter. Aí, outra coisa, por exemplo, a questão do diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico normalmente do Alzheimer? A gente vê que no começo tem aquela questão de perda episódica de memória, que pode ser aí no impedimento cognitivo leve, e aí associa já no Alzheimer inicial prejuízo de julgamento, de dificuldade de orientação visoespacial, de tomada de decisões. Isso aí a gente vê com testes. A gente tem exames de imagem. Então, por exemplo, uma ressonância magnética. A gente vê atrofia, por exemplo, do hipocampo, que é a região da memória, e do lobo temporal, que são clássicos. Aí fala: poxa, mas eu ouvi num artigo científico, eu ouvi dizer que numa revista que tem outros exames, que tem PET scan, que com metabólito, e eu ouvi dizer que também tem um exame que tira o líquido, que é o líquido da espinha, que aí você vai ver dosagem de beta-amiloide, proteína tal. Isso daí, o que isso é feito? Isso é feito para pesquisa. Para a gente, não interessa. Por que não interessa? O objetivo disso é entender melhor a doença e você ampliar. O que eles querem é o seguinte: é entender melhor o quanto tempo leva para você chegar de uma forma onde todo o procedimento inflamatório e degenerativo começa até chegar na doença clínica, onde a gente vê, para que nós possamos pensar e testar terapêuticas, tratamentos, para não deixar chegar no Alzheimer, na doença clínica. Porque, por enquanto, a gente não tem o que fazer. Porque, por exemplo, você tem muito dinheiro e você vai... eu tenho acesso a um centro de pesquisa desse, um hospital que tem tudo isso, eu vou fazer todos esses exames, tá? Aí você chega e fala: eu fiz tudo isso, deu isso. Tá, você não sente nada, você tá... alguém com 42, 43 anos. Pô, eu vi lá que eu tenho os marcadores, então daqui a 20, 30 anos
pode ser uma grande chance de eu desenvolver Alzheimer. Eu vou fazer o que agora? Não tem nada para fazer. Eu posso continuar com a alimentação, atividade física, então isso não vai me ajudar em nada. Quer dizer, porque o que a gente tem para prevenir, o que a gente consegue prevenir com Alzheimer hoje? É atividade física, boa alimentação, manter atividade intelectual, tudo isso que assim a gente já sabe. Então a gente não consegue ter outra coisa para prevenir que o que a gente não sabe, que a gente já sabe que são os hábitos de vida saudáveis. Por isso que fica em termos de pesquisa. Então assim, muito cuidado com essas coisas de que esses testes aí que estão vendendo, de que não é que sejam testes falsos, que não, esses testes realmente eles exigem e vão te trazer, são verdadeiros, os que traz lá do exterior, de raça, não, são testes certificados que vão te trazer doenças raras, porque muitas doenças são sem curas e você vai fazer o que com eles? Por exemplo, doença de Huntington, que é o Coreia de Huntington. É uma doença autossômica, dominante e sem cura. E é uma doença horrível. E a gente não tem o que fazer. Então, por exemplo, eu chego lá, eu pego um resultado positivo e eu não sinto nada, não tenho nada. Para que eu vou querer saber um negócio desse? Eu não vou querer saber um negócio desse. Então, por exemplo, no meu caso, Leonardo, minha avó faleceu de doença de Alzheimer de início tardio. Eu não fiz o teste de apolipoproteína E4. Eu não quero saber se eu tenho E4 positivo ou não, porque mesmo que eu não tenha E4 positivo, eu corro risco, porque como eu já expliquei, o fato de você não ter E4 positivo não te exime do risco de ter Alzheimer. E mesmo eu tendo E4 positivo, não quer dizer que eu vá ter. Vocês entenderam? Então assim, o vídeo foi isso, é mais curiosidades gerais, porque o resto vocês encontram aí, já é amplamente divulgado aí pelos meios de comunicação, mais essas curiosidades aí, porque hoje está na mídia isso, esses exames, esses testes moleculares, e te explicam uma coisa boa, só que aí depois vem a bomba e ninguém te explica o que faz com essa bomba. Então, muito cuidado, se quiser fazer, faz, mas assim, vocês têm que ver, vocês têm que ver o que vão fazer com o resultado do teste também, tá bom? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, desculpa a bagunça que está aqui, que estou de mudança, e muito obrigado por me assistir até o final. Até a próxima. Tchau!